Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento aos vídeos que eu venho fazendo, né? Então eu quero prosseguir falando ainda sobre energia e as interprisões. Então, olha, se você tiver um tempo né, e quiser dar uma olhada no vídeo, né, nos vídeos que eu venho fazendo, esse daqui já é o terceiro vídeo falando sobre esse tema, né? Energia e as interprisões. Tá certo? Então tem um pessoal que acompanha os vídeos aí, né? Se você tiver um tempo, né? O vídeo é interessante. Então veja bem, olha, energia e as interprisões, né? São interprisões grupo kármicas. Então isso tem a ver com a vida das pessoas, né? De todo mundo, né? Então o que seria interprisão, né? Se você consultar os dois vídeos anteriores, eu já falei um pouco, né? Então, olha, explicando. A interprisão é uma fase da vida que um espírito passa durante a condição de reencarnado. Então, veja bem, olha, a nossa existência, para quem estuda, né? Tem pessoas que pesquisam, a existência nossa aqui na condição de reencarnado, ela é dividida em fases. E a interprisão é uma delas, tá? Então, normalmente esse período é marcado por muito sofrimento, o período da interprisão, né? É um período marcado por muito sofrimento, né? Isso visa o reajuste kármico, é para normalizar as energias. São pendências de vidas passadas que precisam ser colocadas em ordem para que aquelas consciências possam ser encaminhadas sadiamente para reencarnações futuras. Então veja, isso é objetivando normalizar as energias de todas aquelas pessoas que fazem parte daquele processo ali, né? Já visando, harmonizar tudo aquilo ali, visando as reencarnações futuras. Então aquilo precisa normalizar, aquelas energias que estão todas desajustadas ali, tá certo? Porque todo mundo possui um processo reencarnatório, todas as pessoas, tá certo? Então olha, eu até escrevi aqui porque eu estou montando, eu estou elaborando, né? Eu estou escrevendo também e estou fazendo os vídeos, então eu estou montando isso aqui, estou elaborando isso daqui, né? Então tem a parte escrita também, né? Então à medida que vai me ocorrendo algumas ideias, eu vou escrevendo. Então olha, depende da idade que a pessoa está no momento, porque depende muito da idade que a pessoa se encontra naquele momento, né? Olha, porque as coisas acontecem no decorrer da vida, né? Então, às vezes a pessoa ainda é muito jovem, né? E fala, nossa, não, mas a minha vida está tão jóia agora, né? Às vezes a pessoa é adolescente, tal, né? Mas está tudo tão bem, né? Naquele momento, sim. Mas a tempestade, ela vem depois. Quando a pessoa passa, os anos vão passando. 20 anos, 25, então as coisas vão acontecendo. Às vezes a pessoa ainda é muito jovem, que nem eu falei, adolescente, tá tudo jóia e tudo mais. Mas à medida que a pessoa vai amadurecendo, é que as coisas vão... É aí que vai sendo essas fases da vida. Que a coisa vai acontecendo no decorrer da vida, né? Tá certo? Então veja bem, olha, interprisão, literalmente podemos dizer o seguinte, ó, um está preso no outro. Então aquela pendência ela já vem ali com uma pessoa ou várias, normalmente são várias pessoas, né? Tá certo? Então, como eu disse, o existencial ele acontece, o cenário, né? É o lar, o ambiente doméstico e o serviço, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Agora veja bem, vou acrescentar um outro detalhe aí. Os vizinhos, tanto onde você mora, como onde você trabalha, a vizinhança. Isso também tem a ver. O principal é em casa, na família e no serviço. Principalmente a família, depois o serviço. Mas os mais, digamos assim, as interprisões mais importantes estão ali naquele ambiente, normalmente, para a maioria das pessoas. Não para todas as pessoas. Tem gente que está tranquilo, né? Mas são casos bem raros. A maioria tem problemas seríssimos de pendências kármicas de vidas passadas, né? Então veja bem, olha, a vizinhança onde você mora ou onde você já morou, né? Não é só o atual, né? Coisas do passado também, porque depende, que nem eu falei, da idade, né? Às vezes a pessoa já morou em 3, 4 lugares diferentes, então olha, não é só em casa, na vizinhança também, onde você mora e onde você trabalha, ou onde você morou ou trabalhou, né? Tá certo? São situações, essas são as situações reencarnatórias, né? Tá?
Então nós estamos falando aí de interprisões grupo kármicas, né? Então veja, eu já tenho, nos 2 vídeos anteriores eu já fiz vários comentários, né? Então olha, enxergar as coisas. Então olha, são raríssimos os casos de pessoas que enxergam suas próprias interprisões grupo kármicas, principalmente se ainda for jovem. Porque normalmente quando a pessoa é jovem, a pessoa normalmente ela não enxerga essas coisas. Eu comecei a perceber isso mesmo, assim, a notar isso depois dos 25 anos, mais ou menos, aí tal, que eu comecei realmente, eu percebi assim, por alto, quando eu era adolescente eu já, mas eu não entendia bem o que era aquela situação, né? Eu comecei a compreender bem mesmo depois dos 25 anos, mais ou menos, que aí eu comecei a puxar aquilo ali e tal, aquela fita, né? Comecei a fazer identificações, né? Tá certo? Então, olha, são raras as pessoas que realmente enxergam essas interprisões aí, domésticas, no serviço. Olha, são raríssimas as pessoas, né? Então, olha, eu conheci pessoas, né, dá para contar no dedo, assim, muito pouquinho, que enxergaram as suas próprias interprisões na família ainda muito jovem. Saíram de casa e nunca mais voltaram. Então, teve gente que eu vi perceber isso quando era jovem, foram embora e nunca mais voltou para casa, porque percebeu essa situação. Tá? Então, são situações muito difíceis de a gente lidar com isso daí. Então, olha, eu também fiz essas identificações, só que eu percebi isso daí. E quando você percebe para valer mesmo. Né? Tá? Eu preferi permanecer com a família. Né? Que eu conheci na verdade não conheci outras pessoas, né? Conhecer mesmo, eu conheci uma pessoa, mas a pessoa saiu de casa e não voltou mais para casa, né? A pessoa percebeu aquela situação ali, né? Que era de reencarnação, que aquilo ia dar problema, né? Interprisão dá muito problema, né? As pessoas só querem o filé mignon, é óbvio, né? A maioria das pessoas, né? Então olha, se você está enxergando aquilo ali, você está com a faca e o queijo na mão, então depende só de você, ou você vai embora, né? E larga tudo ali, que eu já vi fazer, ou você, se você está enxergando mesmo, aí a decisão é sua. Né? Então, olha, veja bem, eu permaneci com a família, mas eu saí do emprego que eu estava, porque estava muito difícil. Difícil demais mesmo. Eu percebi que aquilo era uma interprisão, né? Isso faz tempo, já, muito tempo. Eu percebi isso ainda com 27 anos de idade, 28, eu percebi essas coisas. Então, olha, mas eu saí do emprego porque não tinha como, ali, né? Tá? Então, mas eu permaneci na família. Agora é o seguinte, ó, no que diz respeito à família, permaneci com a mesma, eu fiquei com a família. Foi uma renúncia consciente, pois havia muitas cons-réus, né, consciências que foram resgatadas de zonas espirituais muito difíceis. Em decorrência disso, eu não desfrutei a vida, pois quem tem vivência prática sabe das consequências que uma decisão como essa acarreta. Então, olha, quem tem vivência prática sabe as consequências de uma decisão dessa, de ficar numa família com cons-réus, assim, que foram resgatadas, entende? Eu participei do processo de resgate, assim, né? Então, gente que foram resgatada do plano espiritual em situação muito difícil. Agora, é uma brigaiada, é confusão, é muito complicado mesmo, é dificílimo de lidar com situação em que você resgatou cons-réus, tal, né? Na família, principalmente na família. Quando houve resgates assim, que aquelas que você puxou para ficar perto de você, né? Tá certo? Então, é uma renúncia consciente, é uma vida dedicada à família. Né? Se você está enxergando aquilo ali, ou você pode largar tudo aquilo. Eu podia ter feito isso quando eu era moço novo, que eu comecei a enxergar tudo isso daí, mas porque você começa a ver que ali foram filhos que você abandonou em outra existência. Se você está mesmo enxergando, é difícil você abandonar. Muito difícil. Você largar aquela situação ali. É interprisão grupo kármica, mas no meu caso foi uma renúncia consciente, porque você começa a enxergar aquilo ali. Entende? O mais difícil não é quando você vê que os outros te prejudicaram, mas é quando você vê que você prejudicou os outros. As pessoas que você resgatou estavam sofrendo por sua causa. Entende? Por causa de erros, de decisões erradas de vidas passadas. Não tem como. Se a pessoa está enxergando aquilo ali, não tem como você sair por aí desfrutando a vida, curtindo a vida. Então é uma vida dedicada à família, tá certo? Porque ali tem cons-réus, era gente que estava em sofrimento por minha causa, né? Por minha culpa.
às vezes filhos que eu abandonei em vida passada. Se você está mesmo vendo aquilo ali, a pessoa não tem como.